Graças a Deus, a paz de seus irmãos, mais uma vez, estamos alegres, irmão, mais uma vez estarmos aqui. Agradeço ao pastor Zé, pastor Davi, todos os obreiros, todos os irmãos, pela oportunidade. Estivemos de manhã na escola dominical, escola abençoada. Irmão, nós estamos vivendo uma época em que muitas pessoas estão se afastando do caminho do Senhor. Satanás está trabalhando de uma maneira, irmão, como já foi falado aqui, enfraquecendo a fé de muitos. E muitos estão perdendo, né, a esperança da salvação. A esperança de salvação. E dentro desse texto que nós lemos, a igreja pode ficar de pé aí, que nós vamos ler aqui mais uma vez, né? Ezequiel capítulo 9, versículo até o versículo 6. E sempre uma palavra, irmão, às vezes, né? É uma palavra de advertência, tanto para nós, para as pessoas que ainda não se converteram ao Senhor, para os crentes. Sabe por quê, irmão? Já foi falado aqui, Jesus está voltando. E tem muitas pessoas, geral, irmão, não estou falando aqui não, estou falando geral, que estão se enfraquecendo na fé, estão perdendo a fé. Vem para a igreja, mas não sente mais a presença de Deus. Lembra-se no passado, quando você se converteu ao Senhor. Você que tinha prazer de falar em mistério com Deus, através do Espírito Santo. E às vezes, coisas que no dia a dia vai acontecendo em nossa vida, nós vamos perdendo o foco da salvação. Teve uma vez que um pastor chegou para mim e falou assim: eu não sei nem mais o que falar na Bíblia, porque de tanta coisa, quer dizer, de tanta coisa que a gente fala dentro da Bíblia, eu já não sei nem mais o que falar. Saiu, irmão, perdeu o Espírito Santo. Porque a Bíblia ela se renova a cada dia. E aqui diz assim, então me gritou aos ouvidos com grande voz dizendo, fazei chegar, a minha tradução está intendentes, que quer dizer administradores, né? Da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinha 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão na sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou-se do querubins, sobre o qual estava até a entrada da casa. E clamou e chamou aos homens vestidos de linho, que tinham um tinteiro de escrivão na sua cinta. E disse-lhe, o Senhor passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram, e que gemem por causa de todas abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, aos ouvidos eu, passai pela cidade após ele, e feri, não poupe vossos olhos, nem vos compadeçais. Matai velho, mancebo, virgem, menino, mulheres, até exterminá-lo. Mas todos aqueles que tiveram o sinal, não vos cheguei perto. Aleluia. Amém? Em conformidade com esse versículo aqui, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11 e o versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11 e versículo 12, o apóstolo Paulo adverte a igreja de Corinto, mostrando uma igreja que muitas das vezes acontecia dentro da igreja, muitas situações, e o apóstolo Paulo traz agora uma lembrança das coisas no passado que aconteceram. O versículo 11, ele diz assim: ora,
Tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida que está de pé, olhe para que não caia. Aquele que está de pé, cuida, olha para que não caia. Pode sentar. Se eu pegasse aqui aquele cartiçaz que o pastor usa aqui na Santa Ceia aqui, aquele cartiçazinho, 7 lâmpadas, ali está mostrando a unidade. E quando fala em unidade, o corpo de Cristo é a unidade. São vários membros. E a unidade, ela é única. Então, quando nós se convertemos ao Senhor, o Espírito Santo de Deus tomou sobre a nossa vida e nos fez uma pessoa diferente. E às vezes, nos dias atuais, nos dias que estamos vivendo, o pecado, o mundo tem lançado muitas pessoas o desânimo, pessoa na prostituição, pessoa no vício, pessoa na idolatria. E diz que estás tudo bem, perdeu o foco da salvação. E eu chegava em casa, eu lia a respeito desta passagem aqui, e ela me chama muita atenção no livro de Ezequiel, como já foi falado aqui. Eu poderia até colocar um tema dentro dessa mensagem aqui, quando a glória de Deus se vá. Pessoa, e se eu fosse fazer uma pergunta, vou fazer uma pergunta aqui, o que é a glória de Deus na sua vida? Você sabe o que é a glória de Deus? Você conhece o que é a presença de Deus na sua vida? A presença de Deus, irmão, ela é coisa tremenda. A glória de Deus indica a presença divina no meio do seu povo, ou no meio da igreja. Na igreja primitiva, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, o povo perdeu o medo de pregar a palavra, o povo ficou ousado, o povo não tinha mais medo da morte, e nós crentes de hoje em dia, nós não podemos temer a nada. Sabe por quê? Porque nós somos revestidos com o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Aí eu li aqui esse versículo de Ezequiel. Algo que Deus deu a Ezequiel, mostrando, se eu não me engano, irmão Júlio, é a terceira leva. Ezequiel estava em Babilônia, onde você falou. Se eu não me engano, esta visão foi da terceira leva, quando o templo foi destruído, a cidade foi destruída, tudo foi destruído, e Ezequiel estava vendo aqui. Sabe por quê? Por causa da desobediência do povo. Você sabe aquele povo que muitas das vezes assim, olha, hoje eu vou para a igreja, vou lá para a igreja, mas vai para casa da mesma maneira que voltou. Mas por que isso? Não está certo. Irmão, a presença de Deus na nossa vida, Ele muda o nosso coração. Quando a irmã falava aqui, a esposa do irmão Jailson, ela estava sentindo a presença do Senhor. Porque quando nós sentimos a presença do Senhor, a nossa vida arde, a gente sente algo tremendo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas existe uma causa desse acontecimento aqui, da destruição de Jerusalém. É algo que não tinha acontecido nessa época, mas Ezequiel estava vendo. Por quê? Ezequiel, irmão, era um homem extraordinariamente em alguns aspectos. Por exemplo, Ezequiel era em 3 aspectos. Primeiro, ele tinha poder notável de imaginação,
que poderia ser observado nas suas descrições de seres celestiais da época futura. Primeiro. O segundo, possuía dons sobrenaturais que lhe permitia ver em detalhe como se estivesse presente a 1.300 quilômetros de Jerusalém, de Judá, que ele estava em Babilônia. Irmão, isso é coisa tremendo. Isso é coisa tremendo. Algo glorioso, principalmente a presença de Deus na vida do homem, na vida do homem. Glória a Deus. Agora imagina, se você pegar no versículo 8, você vai ver que Ezequiel diz assim: pois no 6º ano do mês, no 5º dia, estando eu assentado na minha casa, na Babilônia, e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Irmão, olha a presença de Deus aí. O interessante é que o versículo 2 fala assim, olha: e estendeu em forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos, a minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada, me ajuda aí que meu óculos aqui está um pouco meio, até a entrada da porta do pátio, de dentro, que olhava para o norte, aonde estava colocado o quê? Não está aí não? Deixa eu ver se está aqui. Aonde? Coloca aí, irmão. Capítulo 8 de Ezequiel, versículo 3. Vamos ver aqui a causa. O que, irmão, a presença de Deus no meio do povo era o quê? Se nós lemos lá em Coríntios, se você for ler do capítulo 1, você vai ver que o apóstolo Paulo falava assim, olha, os pais no passado, eles contemplaram o mar vermelho se abrindo, eles contemplaram a presença de Deus, durante a noite a coluna de fogo, durante o dia aquela nuvem que cobria e guardava o seu povo, ou seja, a presença de Deus no meio do seu povo. O povo conheceram, o povo sabia quem era Deus, era o Deus que fez atravessar em terra seca, abriu o mar vermelho em duas partes, a presença de Deus estava no meio do povo. Lá em Coríntios. Glória a Deus. E agora olha só como é que eles fizeram o contrário. O versículo 3 diz assim, olha, e estendeu a forma de uma mão, Ezequiel sentado na porta da sua casa, os anciões tinham feito uma visita, e ele conversava com os anciões, de repente aconteceu algo. Estendeu em forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou-se em Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olhava para o norte, onde estava assentado, espera aí, o assento de quê? De quê? Que? Será que você não provoca ciúme a Deus, não? Hein? Um povo que conhecia Deus, que a presença de Deus estava no meio deles, foi nessa hora a glória de Deus saiu do seu devido lugar, saiu. Agora lembra você no passado, que falava em mistério com Deus, que pulava, que orava, que jejuava, que subia monte, que fazia vários evangelismo, que fazia vários, e hoje já não tem mais esse prazer. O povo, irmão, fizeram uma imagem de ciúme e colocaram no templo, pastor, para colocar ciúme em Deus.
No momento que você se converteu ao Senhor, você sabe o que aconteceu? Tá minha Bíblia aqui em cima, aqui, porque sai da página aqui. E... Aleluia! Abra sua Bíblia lá em... Abre sua Bíblia em Coríntios. 2 Coríntios, capítulo... Vamos primeiro aqui, olha. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Olha só. O que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 5? Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras. O Espírito que está em nós habita e tem ciúme. Mas o que eu estou fazendo que o Espírito tem ciúme de mim? Não sei. Está desanimado? Glória a Deus. Irmão, quando eu estou falando a palavra vai para lá, mas vai para mim também. Porque eu também preciso também andar pelo caminho reto. Eu preciso também andar pelo caminho reto. A palavra é para vir para cá também. Porque nós somos falhos. Mas o Espírito tem ciúme. Nós não sabemos por onde ninguém anda. Mas só Deus sabe. Eles colocaram essa imagem para colocar ciúme em Deus. Aí Deus pegou Ezequiel pelos cabelos, aonde ele estava, e levou em visão em Jerusalém e mostrou: vem cá, eu vou te mostrar coisas piores do que essa. E começou a mostrar essa imagem. Irmão, coisas absurdas foram mostradas. O que eu estou falando aqui é que nós temos o Espírito Santo de Deus. O que diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Olha só, o que é que diz lá? Diz assim, olha: ou não sabeis que o vosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo, que habita em, proveniente de, e que não sois de vós mesmo. Outro. Porque foste comprado por um bom preço. Glorifica, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você pertence a Deus. Então é tempo de você glorificar, é tempo de você estar na presença do Senhor, é tempo de você se alegrar, porque o Espírito Santo está em nossa vida. Aleluia. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, o que é que diz lá? Nós somos geração eleita. O sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. Nós somos geração eleita. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. O que é que diz aí? Pastor, achou? 2:9. Vem cá, está aqui, ó. Mas pode ler, lê pra gente. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bem, se nós somos geração eleita, se Deus me tirou lá da treva, então eu faço parte do corpo de Cristo. Se eu faço parte do corpo de Cristo, então eu não posso viver lá fora pecando. Eu tenho que ser santo. Mas como que eu vou causar ciúme no Senhor? Irmão, até você, sem querer, até você, cantando uma música mundana, você está colocando ciúme no Espírito Santo. Até você, dentro da sua casa, assistindo algo que desagrada a Deus, está colocando ciúme no Espírito Santo. Aleluia!
diferente. Nós conhecemos quem somos nós. Somos um povo que o Senhor comprou com o teu sangue. Jesus comprou com o teu sangue. Aí o Senhor, eles vem cá, Ezequiel, vou te mostrar o que eles fizeram. Sabe por que eles colocaram aquela imagem de ciúme ali? Achando que para me botar ciúme. Mas vem aqui, vou te mostrar coisas piores do que essa. Vem aqui, vou te mostrar. Deixa eu abrir Ezequiel aqui. Vou te mostrar. Fala assim, ó. Olha só. Levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-lhe: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede. E eis que havia uma porta. Irmão, tudo isso aqui, antes da terceira leva, como o irmão Júlio falou, carregado para a Babilônia, Deus já tinha mostrado a Ezequiel o castigo do povo. Glória a Deus. E então me disse: entra. E entrei. E vi as maligna abominação que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que todas a forma de réptil e de animais abominável, e de todos os ídolos na casa de Israel, estava pintado na parede em todo ao redor. A pessoa, irmão, aqueles anciões, cavava por baixo da parede lá, e fazia quadro de imagem de réptil, e adorava aquilo lá, e achava que Deus não estava vendo. Um povo que falava assim: olha, oferecer sacrifício por perdão do povo. Eu vou lá na igreja, talvez Deus fale comigo. Glória a Deus. Quando nós saímos da nossa casa, viemos aqui, irmão, nós viemos aqui para adorar o Senhor, sentir a presença do Espírito Santo, sair daqui alegre. Vem a tribulação, vem a tristeza, vem o que for, mas nós estamos na presença do Senhor, e o Senhor nos dá força. E Deus começou a mostrar coisas a eles. O interessante é que ali o Senhor começou a mostrar a situação, o pecado da abominação do povo. Observa que a causa do afastamento da glória de Deus. Quanto tempo você não busca a presença do Senhor? Quanto tempo você não dobra o joelho para orar, a não ser na igreja? E se dobra. Aleluia. Glória a Deus. O diabo, irmão, o diabo não está brincando. O diabo não está brincando. O inimigo da nossa vida, ele sabe que o tempo dele está se aproximando. E quando o tempo dele está se aproximando, quando Jesus chegou para ele e falou: vieste me atormentar antes do tempo. Ele sabe que o tempo dele, irmão, é ser lançado lá no lago de fogo. Aleluia! E ele não está brincando. As pessoas de hoje em dia se convertem ao Senhor, vêm para a igreja, aceitam Jesus, mas não conseguem se afirmar. Por quê? Porque o diabo coloca na vida deles as coisas, os prazeres mundanos. Não deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. O diabo pegando o jovem, a juventude aí fora, matando um bocado de jovem aí, olha, levando para o inferno, sem salvação, sem ninguém. Quantas famílias sendo destruídas, quantos casal se separando, quantas pessoas não levando mais a sério a palavra de Deus. E o diabo trabalhando. Porque às vezes nós, irmão, quando eu falo nós, estou falando para mim também, não é só para vocês não. Às vezes nós se acomodamos, paramos em frente de uma TV, assistimos filme,
novela, repórter, série. Mas não tira um tempo para aqui, olha, estudar a palavra que nós estudamos hoje na escola dominical, sobre continuação, contínuo. A palavra tem que ser contínuo sobre a nossa vida. Sabe por que tem que ser contínuo? Porque alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, o espírito nosso alimenta a nossa alma e nos dá força para vencer este mundo. É contínuo. Esdras falou assim, olha, que preparei o meu coração para buscar o Senhor, ensinar, aprender e ensinar a lei do Senhor. Aprender? Mas peraí, aí você busca os outros versículos, você vai ver que Esdras era escriba-bil. O que é um escriba-bil? Um escriba-bil era uma pessoa capacitada, uma pessoa que tinha todo o conhecimento de formar lei, uma pessoa, irmão, que tinha um conhecimento fora de sério, e Esdras era um desse. Mas ele ainda no meio do seu conhecimento, ele falou assim, olha, eu preciso aprender a palavra para poder ensinar, eu preciso a cada dia estar na presença do Senhor, praticar a palavra é contínuo e ensinar para aqueles que precisam. Porque a responsabilidade nossa aqui em cima, irmão, de levar vocês para a glória, de levar vocês para o céu. E Deus ainda fala assim, olha, filho do homem, vem aqui que eu vou te mostrar coisas ainda piores. Ah, mas ainda tem mais coisas, ainda tem. Olha só o que eles faziam, olha só. Então me disse, viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um com as suas câmaras pintadas de imagem. E eles dizem assim, olha, o Senhor aqui não nos vê. Aí eu entro, sabe aonde? Lá no Salmo de número 139. Sonda-me, Senhor, que tu conheces o meu andar, tu conheces o meu levantar. Quer ver? Olha só, Salmo 139, olha só o que diz aqui, olha só, Salmo 139, olha, Senhor, tu me sonda-me, e tu me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, tu estendes os meus passados, tu cerca os meus andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Aí você vai indo, aí o versículo 7 fala assim, olha, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Olha, bem, irmão, tem pessoa que não acredita, tá? Às vezes está em certo lugar, fala assim, Deus aqui, Deus, às vezes fala até que não é crente, se mistura com ímpio, que diz até que não é crente. Ah, você é cristão? Não, eu vou para a igreja. Tem pessoas assim, irmão. Mas o Espírito Santo de Deus está vendo. Para onde fugirei da tua face? É o que eles achavam lá. Buraco lá na parede, fizeram lá, imaginaram tudo lá. Não, aqui Deus não vai nos ver aqui. Aí diz aqui, olha, para onde irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Aí continuando aqui o versículo 12 aqui, olha, se disser, de certo, que as trevas me encobrirão, então a noite será luz ao redor de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti as mesmas coisas. Porque onde a treva, Deus entra e a luz resplandece. Por que a treva? Porque não há luz. Porque se tiver luz, não tem treva. Se tiver luz, se eu apagar essa luz aqui, vai ficar escuro. Mas se eu acendi, a luz brilhou na escuridão. Agora imagina isso aí na nossa vida. A luz brilhando no mundo. Porque nós somos diferentes. Para encerrar. Agora vamos lá. Ezequiel, sabe o que você faz agora? Ezequiel vendo agora. Isso aqui é interessante, irmão. Isso aqui fala comigo poderosamente. Veio a causa do afastamento, a graduação do afastamento da glória de Deus, porque se afastou do povo.
colocou ciúme e afastou do povo, né? Agora vem a consequência do afastamento da glória do Senhor. Agora vem a consequência do pecado. Vem o castigo. Ah, mas eu estou passando por isso, estou fazendo não sei porquê. Será que eu fiz alguma coisa? Por que eu estou assim? Por que eu estou desanimado? Por que eu estou fraco? Será que eu cometi algo? Aí agora vem aqui, olha, o castigo. Então gritou aos ouvidos. Quando eu vejo isso aqui, irmão, eu vejo agora Deus enviando 6 homens. Quando eu olho isso aqui, eu olho no arrebatamento da igreja. Quando eu vejo isso aqui, irmão, eu vejo que os seus são selados. Quando eu vejo isso aqui, eu vejo que aqueles que são fiéis têm o Espírito Santo. Eu vejo aqui, aqueles que permanecem fiel na presença do Senhor, sai lá fora e alguém pergunta, você é crente? Eu sou crente em nome de Jesus, eu sou batizado, eu sou filho de Deus, olha, eu sou filho de... Começa a falar, começa a pregar, consagra, jejua, mas está ali fielmente na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque ele recebeu a marca, e a marca do sangue de Cristo, porque quando Jesus morreu e deu a sua vida, Jesus te comprou por um bom preço, como nós lemos aqui. Oh, Jesus, aleluia. Seis homens. O interessante, uma coisa aqui, presta bem. Glória a Deus. Filho de crente. Estou falando em geral, irmão. Se não andar na presença do Senhor, perde a salvação. Pode ser quem for, irmão. Se não aceitar Jesus, não tem direito à salvação. Mas uma coisa eu vejo aqui: 6 homens para castigar a cidade, castigar o povo. Vai lá. 6 homens para destruir a cidade. Mas interessante que Deus manda somente um, com veste de linho fino, com tinteiro. E Deus fala assim: olha, vai lá e marca todo aquele que são fiel, todo aquele que se escandaliza pelo pecado, todo aquele que não dá mão ao pecado, todo aquele que se humilha, todo aquele que está na minha presença, todo aquele que tem um coração de pedir perdão. Marca eles com sinal. Já viu que no Egito também foi assim? Marca o umbral da porta. Irmão, nós somos marcados. E não deixa essa glória de Deus se afastar da sua vida, não. Não deixa a presença de Deus se afastar do teu caminho, por causa de A, por causa de B, por causa do mundo, por causa do cigarro, por causa da prostituição, por causa da bebida, por causa de tudo que o mundo oferece. Não deixe a glória de Deus afastar da sua vida, mas permaneça na presença do Senhor, porque em breve nós sairemos daqui e iremos para a glória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.